Com o acordo firmado com a Coreia do Norte, Putin apostava que as tropas de elite enviadas pelo regime norte-coreano poderiam ajudá-lo a reverter o rumo da guerra, que segue de forma desastrosa para a Rússia. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente. O plano era relativamente simples. 10.000 soldados norte-coreanos, junto com 40.000 tropas russas, deveriam expulsar as unidades ucranianas que ocupavam território russo na região de Kursk. No papel, parecia uma estratégia viável. Afinal, os russos e norte-coreanos superavam os ucranianos em número, mas quantidade não significa qualidade. Os soldados russos são conhecidos por sua baixa expectativa de vida no fronte. O Kremlin está perdendo tropas em uma velocidade muito alarmante. A maioria desses soldados tem pouquíssima ou nenhuma experiência militar e são enviados para o combate sem preparo adequado, servindo apenas como carne de canhão. Já os soldados norte-coreanos, apesar de serem chamados de elite, têm apenas esse status no nome. A última guerra que a Coreia do Norte participou foi há quase 60 anos. Eles não sabem como drones funcionam, como identificá-los ou como se defender contra esse tipo de ameaça. São bem treinados, mas não têm experiência real de combate e desconhecem completamente as dinâmicas de uma guerra moderna. Por outro lado, os ucranianos estão em guerra contra os russos há mais de uma década. Eles conhecem o campo de batalha como ninguém e desenvolveram táticas eficazes para enfrentar as forças invasoras. Foi essa disparidade que fez com que o ataque russo-coreano fracassasse miseravelmente. A situação ficou tão desastrosa que a Rússia começou a retirar as tropas norte-coreanas da região de Kursk. Isso significa que a comunicação e a cooperação entre russos e norte-coreanos foram tão ruins que Putin sequer quis utilizá-los como bucha de canhão. Mesmo com tudo o que se sabia sobre as tropas norte-coreanas, poucos esperavam um desempenho tão problemático. Então essa notícia saiu há apenas alguns dias, e diz que os soldados norte-coreanos que se juntaram aos seus aliados russos na batalha contra as forças ucranianas foram retirados das linhas de frente após sofrerem pesadas baixas. Os números variam um pouco, mas temos números aproximados de exatamente quantos norte-coreanos foram enviados para a Rússia. Foi entre 10.000 a 12.000 é o palpite mais aceito. Com isso, metade desses soldados já se foram do campo de batalha, uns mortos, outros capturados e também feridos. Agora, uma das razões para esta retirada e alto número de baixas é a desorganização nas fileiras norte-coreanas. E uma falta de coesão com as unidades russas que fez com que os norte-coreanos se tornassem basicamente bucha de canhão. Uma informação interessante que surgiu recentemente de uma das agências de notícias ucranianas reforça o quão grave é a situação em Kursk para Vladimir Putin. Desde o início do ano, praticamente o mês inteiro se passou, e Putin simplesmente parou de mencionar Kursk em seus discursos. Em vez disso, tem falado cada vez mais sobre negociações, evitando tocar no assunto da região porque sabe que não pode recuar antes de iniciar qualquer conversa diplomática. Essa mudança de foco parece ser uma tentativa de desviar a atenção do fracasso militar naquela área. Enquanto isso, algumas autoridades americanas afirmam que a retirada das tropas norte-coreanas das linhas de frente pode não ser permanente. Há indícios de que elas possam retornar após passarem por treinamento adicional ou caso os russos encontrem novas formas de utilizá-las sem sofrer tantas baixas. No entanto, considerando os problemas que surgiram entre os soldados russos e norte-coreanos, essa estratégia pode não ser tão simples. As evidências da falta de cooperação entre esses dois grupos são claras. Uma das provas mais reveladoras é uma ligação interceptada, onde soldados russos reclamam abertamente dos norte-coreanos. Mesmo antes de começarem a lutar lado a lado, já havia uma forte animosidade entre eles. Os russos não gostavam dos norte-coreanos e os tratavam com desprezo. Esses desentendimentos começaram assim que os norte-coreanos chegaram ao fronte, após cruzarem a Rússia até Kursk. Além disso, as interceptações revelaram que os russos estavam tão desconfiados dos norte-coreanos que estabeleceram uma supervisão rigorosa, designando um intérprete e 3 oficiais superiores para cada 30 soldados norte-coreanos. Inicialmente, o Kremlin negou o envio dessas tropas, mas a realidade no campo de batalha não demorou a se tornar evidente. Surgiram relatos alarmantes de que soldados norte-coreanos estavam atirando contra unidades russas durante os combates. Imagine o caos. As forças russas já enfrentavam tropas ucranianas altamente experientes, e ao mesmo tempo, tinham que lidar com aliados atirando contra elas. Em um cenário de guerra já extremamente confuso, qualquer erro de comunicação pode ser fatal, e nesse caso, a barreira do idioma era um problema crítico. Havia apenas um intérprete para cada 30 soldados norte-coreanos, uma proporção absurda para um campo de batalha onde as decisões precisam ser tomadas em frações de segundo, sob intenso fogo inimigo.
A situação ficou tão ruim que os soldados chechenos, que atuam dentro do exército russo, se recusaram a lutar ao lado dos norte-coreanos. Isso aconteceu após relatos de que os norte-coreanos não apenas estavam atirando em tropas russas, mas também abriram fogo contra os próprios chechenos. Diante disso, as forças chechenas decidiram que preferiam combater sozinhas a ter que lidar com aliados que poderiam se tornar uma ameaça. Isso criou um problema ainda maior para Moscou, que já enfrenta dificuldades para manter sua força de combate. Nos últimos meses, as baixas russas têm ultrapassado a marca de 1.500 soldados mortos por dia. Agora, além de perder homens em um ritmo alarmante, o Kremlin precisa lidar com conflitos internos entre seus próprios aliados no campo de batalha. Com isso, o exército russo está passando por dificuldades cada vez maiores à medida que a guerra na Ucrânia se prolonga. As baixas se acumulam, os soldados estão exaustos, e para preencher as fileiras, o Kremlin tem recorrido a mercenários, prisioneiros e até tropas estrangeiras. Entre esses reforços, destacam-se os norte-coreanos, enviados por Pyongyang para lutar ao lado da Rússia. Esses soldados, conhecidos por sua disciplina extrema e métodos brutais, têm sido uma peça-chave nas operações, mas também um elemento de tensão dentro das próprias forças russas. Testemunhas relatam que eles frequentemente se lançam à frente, tomando posições antes mesmo dos soldados russos. Suas táticas são agressivas e muitas vezes imprevisíveis, causando espanto até mesmo entre seus aliados. Dizem que eles não têm medo, que avançam sem hesitação, como se não se importassem com o que acontecerá a seguir. O primeiro encontro com eles aconteceu no campo de tiro Yali Dori. Inicialmente, os russos pensaram que se tratava de soldados buryats, um grupo étnico dentro da própria Rússia. Mas logo ficou claro que eram norte-coreanos, e em grande número, cerca de 800. Eles viviam isolados, com suas próprias áreas separadas, incluindo refeitórios e alojamentos. O contato era mínimo, mas rumores circulavam sobre sua conduta implacável. O equipamento dos coreanos também chamou atenção. Enquanto muitos soldados russos estavam armados com AK-47S antigos, os coreanos recebiam fuzis AK-12 de última geração, além de uma ampla oferta de munição e suprimentos. Esse tratamento diferenciado gerava ressentimento entre os soldados russos, que viam os coreanos como um exército à parte, superior em muitos aspectos. Além disso, os coreanos se tornaram um problema por sua postura agressiva em relação aos drones. Eles atiravam em qualquer coisa que voasse, não importava se fosse um drone russo ou ucraniano. Esse comportamento levava à destruição de equipamentos aliados e colocava em risco operações estratégicas. Para os soldados russos, ficar longe dos coreanos significava mais segurança. Enquanto isso, a guerra continua e a situação política internacional se complica. Muitos russos acreditavam que, com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, a ajuda à Ucrânia cessaria e a Rússia teria caminho livre para conquistar Kiev e substituir o governo ucraniano por um regime fantoche. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente. Autoridades da administração Trump têm repetido que os Estados Unidos não abandonarão a Ucrânia. O secretário de Estado Marco Rubio declarou que o apoio continuará. O general Keith Kellogg sugeriu intensificar as sanções contra a Rússia para forçá-la a negociar. E o próprio Trump afirmou que a economia russa está em ruínas, alertando que, se Putin não buscar um acordo rapidamente, os Estados Unidos imporão tarifas e sanções ainda mais severas. Para Putin, esses sinais são alarmantes. Ele apostava que a guerra poderia se arrastar indefinidamente, esperando o momento mais favorável para consolidar suas conquistas. Mas, com os Estados Unidos endurecendo sua posição e a situação econômica da Rússia piorando, o tempo não está a seu favor. Ele precisa de uma solução antes que a pressão interna e externa se tornem insustentáveis. A questão é, qual será a sua próxima jogada? Trump disse o seguinte sobre Vladimir Putin: a economia dele está em colapso. Ele precisa resolver isso. Acabar com essa guerra ridícula. Se não fizermos um acordo logo, a situação só vai piorar, e então eu não terei outra escolha senão impor tarifas, impostos e sanções pesadas a qualquer produto russo vendido para os Estados Unidos e para outros países aliados. Vamos acabar com essa guerra. Se eu fosse presidente, ela nunca teria começado. Façam um acordo. Nenhuma vida deve ser perdida sem necessidade. Com isso vemos o plano do general Kellogg, onde ele diz basicamente que se a Rússia não quiser vir à mesa, armaremos a Ucrânia até os dentes. A Rússia está lutando e sofrendo perdas significativas com mais de 1.500 homens todos os dias e ganhando pouco terreno. Eles têm apenas 20% da Ucrânia após 10 anos de luta. Agora, se os Estados Unidos armassem a Ucrânia até os dentes,
Isso significaria que a Ucrânia poderia destruir o exército russo, porque a Rússia está lutando com armas da era soviética. Imagine o quão bem a Ucrânia lutaria se tivesse a arma mais moderna e mais forte que o Ocidente tem a oferecer. Então isso é algo contra o qual Putin não pode lutar. E é por isso que ele está mudando seu próprio tom. Com os últimos acontecimentos, deixe a sua opinião sobre esse conflito.